Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. 7 horas da manhã em ponto. Hoje é dia 14 de outubro de 2025. Nós estamos começando a edição desta terça-feira do seu Desperta ICL. E olha, é um dia memorável para o mundo, né? Afinal de contas, hoje a gente acordou com uma sensação de que um caminho para a paz está aberto. Mas aí logo vem a pergunta. Depois da festividade que foi ontem, né? Da lacração, inclusive, que aconteceu ontem em torno desse acordo de paz entre Israel e o Hamas, o que nos aguarda no dia seguinte? Porque as manifestações de desconfiança de lado a lado já começaram, inclusive com intervenções armadas. Israel mantendo tropas no norte de Gaza e o Hamas mandando os seus homens para fazer o patrulhamento da região. É possível que a fragilidade desse acordo ela venha no fundo dessa crise, minando os esforços para tentar estabelecer uma pax romana sobre uma situação de conflito milenar, como a que existe lá pela posse dessa região do Oriente Médio, né? E o mundo acordou, é verdade, respirando mais aliviado. Mas até quando vai isso, né? E até que ponto esse espetáculo que foi armado ontem não serve também, não digo que exclusivamente para isso, mas não serve também para tirar os olhos da opinião pública de cima daquilo que está acontecendo dentro do território norte-americano. Porque enquanto sai por aí pelo mundo fazendo campanha pelo Prêmio Nobel da Paz, Donald Trump coloca fogo com o seu segregacionismo na sociedade americana. Os conflitos estão cada dia que passa piores, né? Há manifestações de hostilidade em todo lugar onde chegam os homens mascarados do ICE. Algumas cidades americanas vivem um verdadeiro clima de conflagração, né? É o caso de Chicago, lá no Illinois, e é também o caso da Califórnia e de Nova York, por que não dizer, né? Existe mesmo um clima muito ruim lá dentro dos Estados Unidos e o mundo agora parou de prestar atenção a esses ataques da milícia fascista do Trump lá, do ICE, que dentro dos Estados Unidos está sendo chamado de Gestapo. Esse é um dos destaques da nossa edição de hoje. E nós vamos também falar sobre os assuntos aqui no Brasil. O governo cheio de problemas para resolver. Agora a oposição resolveu atacar a primeira-dama Janja Lula da Silva, porque ela vai ganhar uma estrutura de apoio para as suas atividades de primeira-dama. Aquilo que a oposição sempre criticou, que era o fato de ela não ter nenhum papel formal dentro do governo, agora é o oposto que acontece. Ela tem uma estrutura de apoio para suas atividades, mas a oposição quer minar um decreto do presidente da República que dá a ela essa infraestrutura, tá? Não sei se você percebeu aí na sua casa, se o despertador tocou na hora certa, provavelmente sim, porque você está acordado tão cedo, mas houve apagão em vários estados brasileiros nessa madrugada. Em alguns lugares durou apenas uma questão de segundos, mas em outros lugares chegou aí a cerca de 20 minutos, né, desligando os despertadores que fazem com que a gente não perca a hora. E aqui no Brasil seguem os casos de contaminação por etanol. Ontem esse placar funesto foi atualizado, confirmando que houve 5 mortes e o número de casos de contaminação confirmados já chega a 32 no Brasil, concentrando boa parte deles aqui no estado de São Paulo, a quase totalidade. São esses assuntos do nosso programa de hoje e eu vou começar com a conversa de todo dia aqui sobre futebol com o meu amigo Alex Amorim. Cadê você, Alex? Bom dia. Bom dia, Panunzio. Bom dia, comunidade. Tudo ótimo. E você, Panunzio? Que camiseta é essa, Alex? Essa aqui é do Liverpool, Panunzio. É do Liverpool, beleza. Isso. Achei que fosse da Inter lá de Porto Alegre. Não, não uso camisa de time brasileiro, apenas time internacional, Panunzio. Mas é muito chique. Tirando a do Palmeiras, né? Tirando a do Palmeiras. Isso mesmo. E aí, Alex, como é que foi o dia de ontem no futebol? Não sei nada, viu? Não vi nada de futebol ontem. Então, Panunzio, como tá essa data FIFA, alguns amistosos e coisa do tipo, eu separei uma história que foi muito emocionante ontem. Eu verifiquei nas redes sociais e tudo. Aqui nessa manchete a gente consegue verificar que é país novato fala português e é o menor a se classificar para a Copa do Mundo. Isso é Cabo Verde, Panunzio. O país que tem 500 mil pessoas conseguiu essa classificação inédita para a Copa do Mundo de 2026. A seleção africana ganhou de Eswatini por 3-0 e conseguiu essa classificação para a Copa do Mundo. Lembrando, Panunzio, que
o grupo deles tinha Camarões, Líbia e Angola, seleções que são um pouco mais notórias assim no espaço do futebol, e eles conseguiram se classificar com 23 pontos e garantiu essa classificação, Panunzio. E, Panunzio, tem outra curiosidade, vamos ver se você vai adivinhar qual é a novidade dessa seleção, Panunzio. Essa seleção é a que está no meio dessa quantidade de gente aí nesse estádio? Isso, após a vitória. Eles estão jogando com 150 contra 11, por isso conseguiram a classificação, é isso? Não, então, Panunzio, o país africano tem uma origem também que é ligada ao futebol brasileiro. Lá tem alguns clubes que têm a nomenclatura como se fosse brasileira. Por exemplo, lá Palmeiras. na Ilha de São Vicente... Oi? Tem o Palmeiras lá, é isso? Infelizmente não, mas tem uns 3 clubes aqui que o pessoal, a audiência vai gostar bastante. Na Ilha de São Vicente, o Corinthians de Cabo Verde. Na Ilha do Botafogo, tem o Botafogo Cabo-Verdiano, com 17 títulos regionais, eu acho que é o maior clube lá do Cabo Verde. E na Ilha do Maio tem o Figueirense local. E também tem o Cruzeiro Calheta do Maio e o Unidos do Norte, que é também uma homenagem ao Pelotas do Rio Grande do Sul, Panunzio. Então tem essa curiosidade bastante interessante e essa proximidade com o futebol brasileiro também. Que legal. Parabéns pro pessoal de Cabo Verde que está aqui na nossa audiência. Provavelmente não tem ninguém, mas não tem problema também. Fica aqui a nossa mensagem, né? Sim. E eu me lembro, assim, uma das poucas referências a Cabo Verde foi no livro do Eça de Queiroz chamado Conde da Abrantes. O Conde da Abrantes era um político típico, assim, do PL aqui no Brasil, sabe? Um sujeito totalmente descolado da realidade, que tinha, assim, pendores de nobre, mas não sabia se Cabo Verde ficava no lado ocidental ou no lado oriental do continente africano. Sim. Esse era o Conde da Abrantes, do Eça de Queiroz. Sim. Mas vamos lá, então, olha, eu me lembro, em 2009, eu estava lá em Honduras, quando houve a crise lá do Zelaya, né? O governo brasileiro, na época, participou ativamente do problema lá, emprestou embaixada para um presidente deposto, que era o Manuel Zelaya, e enquanto o Honduras disputava a final do processo de classificação da Copa e conseguiu. Houve 3 dias de feriado lá, sabia? 3 dias, a população foi para as ruas, foi uma catarse, um momento de catarse. Parecia, sabe, o dia em que o Brasil ganha a Copa do Mundo. Quer dizer, entrar para esse seleto clube, são 24, né, que disputam a Copa? Que aumentou, antes era 32, agora foi para 48 seleções, Panunzio. Então, peraí, é o dobro, né? Isso. São 48. Ainda assim é pouca coisa, considerando que nós temos mais de 200 países no mundo, mas os países onde o futebol é cultuado como um valor, essa classificação, que para nós é arroz de festa, né? Porque o Brasil está sempre participando dessas Copas, mas isso é uma coisa muito importante. Então, lá em Cabo Verde deve ter tido uma grande festa ontem à noite, principalmente com essa profusão de times inspirados em times brasileiros, né? Sim, isso mesmo. E Panunzio, outra curiosidade, tem várias curiosidades aí no meio. Tem um zagueiro que é o Roberto Lopes, que ele é irlandês, porém o pai dele nasceu em Cabo Verde. E ele recebeu a convocação através pelo LinkedIn, Panunzio. Ele recebeu uma mensagem de algum recrutador lá da seleção de Cabo Verde. Ele no início pensou que era um spam, porém ele verificou a mensagem e tudo. E hoje ele é conhecido como Pico. Ele é um dos pilares ali da defesa de Cabo Verde após esse convite inusitado ali pelo LinkedIn, Panunzio. Olha que legal, hein? Convidado para uma seleção pelo LinkedIn. Sim. Ele estava lá mesmo? Sim. Em Cabo Verde, estava? E sim, ele é irlandês e após esse convite ele aceitou e começou a defender a seleção, se naturalizou da seleção de Cabo Verde e agora faz parte da seleção que conseguiu essa classificação também, Panunzio. Que ótima história. Gostei muito, viu, Alex? Gostei Obrigado, muito. Panunzio. Quem dera Vamos tivesse nessa. histórias assim todo dia. Obrigado, Bora. Viu? Então, parabéns, pessoal de Cabo Verde. Mandaram bem aí. Vão disputar a Copa do Mundo, que é motivo de alegria lá no país e não deve ser pequena, né? Pessoal, vamos para os destaques aqui. Primeiro na capa do ICL que eu quero mostrar para vocês. Agora que são 7 horas e 9 minutos. Então, aqui rapidamente os destaques do ICL. O Ministério da Saúde confirmando 32 casos de contaminação por metanol no país. 71 notificações foram descartadas. E o número de casos suspeitos caiu para 181. Como já era previsível, né? Uma boa parte dessas notificações, dado o estado de alarde que existe em torno do tema, justificado, né? Muita gente confundindo uma ressaca convencional com uma intoxicação por metanol, que é terrível, né? Mas começa do mesmo jeito. Então, a cautela aqui é mais do que necessária.
E aí fica aqui a pergunta, mas cadê os autores dessas contaminações? Onde é que estão? A gente não viu ainda. Já vimos aqui distribuidor de bebida sendo preso, bar sendo fechado, mas ainda não se aponta de onde é que sai essa bebida e qual é principalmente a bebida contaminada, porque parece que há um surto, né? Ontem eu ouvi falar de alguém que tomou vinho e foi hospitalizado depois com uma suspeita posteriormente confirmada de contaminação por metanol. E aí fica a pergunta, mas em bebida fermentada? Porque no destilado ainda dá para entender, por causa do processo químico, né, da destilação, em que a primeira parte da destilação, ela produz muito mais metanol do que o restante do processo. Por quê? Porque o ponto de ebulição do metanol está abaixo do ponto de ebulição do etanol. Então, quando você eleva a temperatura do mosto que está dentro do alambique, né, do fermentado que está ali dentro do alambique, o primeiro álcool que evapora é o metanol. E se ele não for desprezado, esses primeiros 5, 10% da bebida destilada são absolutamente tóxicos, né? Se chamam cabeças de destilação, tem que ser jogados fora, tá? Eu tenho conversado aqui com destiladores no Brasil e que dizem que realmente pode ser, essa contaminação pode ser por conta do processo mal feito, desprezível, por destilarias pequenas, por destilarias piratas aí no interior do Brasil. Então tá aí, 71 notificações descartadas, número de casos suspeitos caiu para 181. Segundo destaque, a família de Gilberto Gil pedindo indenização de R$370 mil por conta do preconceito religioso de um padre que debochou da fé da Preta Gil, né? O próximo destaque, olha aqui, a gente não esquece, tá? Tá na capa do ICL aqui, quem foi que votou contra a PEC, a favor da PEC da bandidagem, né? E hoje o ICL está falando do deputado André Fernandes, refrescando a memória das pessoas. Olhe bem o que o seu deputado fez. Se você votou no André Fernandes, não se esqueça que ele foi um dos artífices dessa façanha de impor uma derrota ao governo num tema tão sensível para a opinião pública. Temos um artigo também na nossa home aqui do Kleber Lourenço explicando por que Lula conseguiu ressuscitar o mandato e está enfrentando ainda assim uma crise de representatividade ao defender as pautas de esquerda que o habilitaram novamente perante a opinião pública brasileira, né? Outro destaque é uma notícia de natureza policial. Lá em Fortaleza, há uma queda de braço entre o crime organizado e os comerciantes para que o crime organizado passe a controlar áreas turísticas em Fortaleza. E Fortaleza é uma cidade que tem uma curiosidade, ela foi cindida ao meio de norte a sul e metade da cidade é dominada por uma facção, metade da cidade é dominada por outra facção. E o último destaque que nós vamos trazer aqui, aliás, o penúltimo, porque tem depois uma matéria da Amanda que ela mesma vai trazer para a gente. Mas o Eduardo Bolsonaro e o Ciro Nogueira estão batendo boca no Twitter, tá? O Eduardo Bolsonaro deu uma catracada no Ciro Nogueira, que, aliás, não para de apanhar, né? O Ciro Nogueira parece o Tarcísio, né? Pancada de tudo quanto é lado. Por quê? Por causa da excessiva ambição. Ele que está querendo transformar a si próprio no vice ideal de um candidato chamado Tarcísio Gomes de Freitas, que nem sequer se sabe se será candidato. Mas o Ciro Nogueira parece macaco em loja de louça, quebrando tudo ao seu redor aqui por causa da sua desmedida ambição de se tornar vice-presidente da República. Ele que outro dia já teve uma treta com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, né, que o chamou de quase ex-senador e disse que ele já não tinha mais nenhuma importância nem no seu estado natal. E olha, a última coisa que eu vou destacar está aqui, olha, é a Amanda Miranda, que lá de Santa Catarina nos traz informações sobre uma fraude envolvendo 2 deputados, né, a Júlia Zanata e o Zé Trovão, por causa de recursos das emendas que essa dupla mandou para um município lá, governado pelo PL também. Então, daqui a pouquinho a Amanda vai contar para a gente o que está acontecendo por lá, tá bom? Olha, vamos começar o jornal de hoje falando sobre a agenda do Supremo Tribunal Federal, porque hoje segue o julgamento da trama golpista, entra em cartaz do Supremo, porque vai ser um espetáculo, o Núcleo 4. Quem é o Núcleo 4? É aquele núcleo que espalhava desinformação e que foi o responsável
pela execução daquele projeto de doidivanas de assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. Está aqui para vocês na tela, olha, primeira turma do Supremo, numa matéria do G1, primeira turma do Supremo começa a julgar nesta terça o núcleo 4 da tentativa de golpe, né? O núcleo 4 é conhecido por ter espalhado desinformação para abrir caminho para o golpe. O julgamento vai começar daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã. E a informação dá conta do seguinte: a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai julgar a partir desta terça denúncia da Procuradoria-Geral da República contra 7 réus por tentativa de golpe lá em 2022. Os ministros nordestinos integrantes do chamado Núcleo 4 da trama golpista devem ser condenados ou absolvidos. O julgamento começa às 9 horas e durante pelo menos 4 dias, que serão os seguintes. E olha, com sessões durante todo o dia, apenas às terças-feiras, porque nos demais dias o Supremo tem sessão plenária à tarde e aí não há julgamento possível, tá? Então vamos lá, 4 dias de julgamento estão previstos, dias 14, 15, 21 e 22 de outubro, para discutir a acusação apresentada pela PGR em fevereiro, na denúncia que começou a tramitar em maio. O Núcleo 4, ele tem esse nome, Núcleo 4, mas ele é o segundo a ser julgado, tá? Foi o Núcleo 1, agora o Núcleo 4. E logo depois, em novembro, dia 11 de novembro, será o Núcleo 2. Mas no julgamento do Núcleo 1, considerado que é o mais importante nessa tentativa de golpe de Estado, a primeira turma condenou Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão e condenados todos os outros réus que faziam parte dessa primeira composição a ser julgada, né? E aqui um passo a passo sobre o que vai seguir. O relator, ministro Alexandre de Moraes, apresenta o relatório, depois fala a acusação, né? O procurador Paulo Gonet, depois essas primeiras falas devem tomar toda manhã dessa terça-feira. E aí depois, provavelmente, começam a apresentar os seus argumentos os advogados das pessoas implicadas nesse processo, né? E aí, encerradas as falas, vocês se lembram, começa a apresentação dos votos, etapa que está prevista para a semana que vem. E olha, estão previstos todos esses dias para o julgamento, mas é preciso lembrar que no julgamento do Núcleo 1, o ministro Fux tomou todo um dia inteiro de sessão com a leitura de um voto que levou mais de 13 horas. É improvável que isso se repita. Ainda assim, o cronograma foi cumprido, né? O cronograma de julgamento. Então é de se esperar que dessa vez possa haver aí até uma antecipação de pelo menos um dia na tramitação, tá bom? E quem são esses 7 réus do Núcleo 4 que serão julgados? O ex-major do Exército Ailton Gonçalves Moraes Barros, Ângelo Martins de Nicole, que também é major da Reserva do Exército, Carlos César Moredson Rocha, que é engenheiro e presidente daquele Instituto Vigarista, Instituto Voto Legal, que fez um trabalho para o PL confundindo o jogo, lembra? Que afirmava que as urnas mais antigas deviam ter os votos cancelados. Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército, Guilherme Marques de Almeida, que é tenente-coronel do Exército, e o Marcelo Araújo Bormevetti, que é agente da Polícia Federal, aquele que é bravo pra caramba, dizia que ia matar gente pra caramba, ex-membro da Agência Brasileira de Inteligência da ABIN, esse que era responsável pelo monitoramento dos alvos de interesse da Operação Punhal Verde e Amarelo. E, por último, o coronel da Reserva, Reginaldo Vieira de Mello. A PGR afirma que entre os integrantes do núcleo houve espalhamento de notícias falsas sobre o processo eleitoral e ataques a instituições e autoridades. Segundo o Ministério Público Federal, todos sabiam do plano maior da organização e da importância que tinham as ações deles para gerar instabilidade social e romper a ordem institucional. E aqui está, nesse contexto, que aparecem a Operação Copa 22 e Punhal Verde e Amarelo, que foram, assim, o ponto culminante do processo de golpe que não saiu, embora essas operações tivessem sido deflagradas, é bom lembrar, tá bom? Então é isso, de olho no Supremo, a partir das 9 horas, a sequência desse julgamento, né? Que vai até a semana que vem. Não sei se você reparou aí na sua casa, se você já estava dormindo durante a madrugada, eu acho que sim, porque você acorda cedo, você é daqueles que Deus ajuda, porque cedo madrugam, mas houve um apagão em vários estados brasileiros, muita gente reclamando que perdeu a hora porque o despertador não tocou, desarmou as Alexas, enfim. Olha aqui, a matéria está aí na nossa capa, a matéria do jornal O Globo,
Rio, São Paulo e ao menos outros 5 estados sofrem apagão durante a madrugada. Isso aqui é meu pânico, porque eu acordo às 4 da manhã para vir trabalhar. Dependo umbilicalmente do meu despertador, né? Então são 2 lá em casa. Um é o celular, que tem a bateria dele, não depende tanto assim da força da tomada. Mas a minha Alexa, por exemplo, só toca se tiver energia elétrica. E eu pelo de medo de perder a hora de chegar aqui. Já pensou? Deixar vocês aqui me esperando? Que vergonha que seria isso. Nunca aconteceu, espero que não aconteça. Mas nesta madrugada, muita gente certamente passou por isso por causa do apagão que acometeu 5 estados aí. Diz o jornal O Globo o seguinte: possível interferência no sistema interligado nacional provocou interrupções de até 1 hora nas regiões do Rio, São Paulo, Amazonas e outros estados. O organizador nacional do sistema elétrico ainda não se manifestou sobre o que aconteceu. E o jornal conta pra gente como é que foi percebido esse apagão. Aliás, eu vou pedir aqui, falando em apagão, Alex, por favor, pede para alguém trazer água aqui para mim, porque acabou minha água aqui, eu dependo da água aqui para conseguir levar o jornal até o fim. Vamos lá. Uma possível interferência no sistema interligado nacional causou interrupção no fornecimento de energia elétrica em diferentes estados do Brasil na madrugada desta terça-feira. Moradores de São Paulo, Rio, Pernambuco, Bahia, Amazonas, Minas Gerais e Santa Catarina, portanto, de norte a sul e de leste a oeste do Brasil, né? Relataram apagões que duraram entre 30 minutos e 1 hora, de acordo com informações das concessionárias locais e relatos nas redes sociais. No Rio, a Light comunicou à TV Globo que cerca de 450 mil clientes foram afetados por essa falha. Segundo a empresa, a interrupção ocorreu devido a um problema no sistema integrado, que acionou o Esquema Regional de Alívio de Carga, mecanismo automático para evitar sobrecarga no sistema. As regiões mais afetadas no Rio foram Zona Norte, Zona Oeste, Baixada Fluminense, onde o fornecimento foi restabelecido depois de aproximadamente 30 minutos. Usuários publicaram sobre a falha nas redes sociais e em um vídeo é possível ver o aeroporto Santos Dumont completamente às escuras, né? Tá aqui o vídeo, vamos colocar para tocar, para a gente ver também, um vídeo que está aqui, vídeo do Vitor De Luca. Deve ser parente do nosso William De Luca aqui do ICL. Vamos ver como é que foi aqui. Olha só o aeroporto lá no Rio, tá vendo? Olha, totalmente às escuras, né? Ainda bem que nesse horário o aeroporto não tem operação, portanto não houve nenhum prejuízo, né? Mas está aqui feito o registro do apagão que houve durante a madrugada de hoje. Foram 720 mil clientes, segundo o G1, afetados no Rio de Janeiro, informação obtida nas concessionárias, tá bom? O apagão registrado na madrugada dessa terça-feira em parte do Brasil afetou pelo menos 720 mil clientes só no Rio de Janeiro, segundo a Light. Depois a gente vai ter uma noção melhor sobre a extensão desse apagão. Gente, vamos falar sobre o que aconteceu ontem lá no Oriente Médio, né? Ontem foi um dia muito importante para a humanidade e não se deve desprezar a importância do que aconteceu. É inacreditável, mas o Big Stick do Trump conseguiu, sim, um feito histórico que foi, pelo menos, se não o cessar das hostilidades, ao menos uma trégua, que é com que se assegura, que se assemelha esse plano de paz para o Hamas. E aí vem a pergunta, e o dia seguinte, né? E o que está acontecendo no mundo além disso? Por quê? Ontem houve ovações, o Trump foi muito aplaudido, e de fato é um feito histórico isso que foi conseguido, mas foi conseguido à custa de muita tristeza e muita morte, né? Quase 70 mil mortes do lado dos palestinos, e, enfim, 1.250 mortos do lado do Estado de Israel, uma tristeza absoluta. E será que esse cessar-fogo, será que esse armistício que prepara a discussão da próxima fase dessa relação intrincadíssima, né, entre palestinos e israelenses, será que isso tudo tem firmeza, tem consistência e merece o crédito da opinião pública por se tratar de uma coisa que, além de simbolicamente importante, pode ser efetivamente importante para contribuir com a pacificação do planeta? Todos os especialistas no mundo estão céticos em relação à continuidade disso. Por quê? Porque o acordo contempla uma solução cosmética, mas não vai ao fundo do problema, que é o estabelecimento do regime de 2 estados. Ele, por enquanto, adia essa decisão sobre a formação do Estado da Palestina para um futuro incerto e que depende de muitas condicionantes que ainda sequer estão no tabuleiro, tá?
E aí nós temos aqui análises como essa que você vai ver aqui, eu peguei a do Estado de São Paulo, depois nós vamos ver outras de jornais estrangeiros, tá? Mas o que está dizendo aqui o jornal? E eu selecionei essa matéria porque ela está em absoluta sintonia com aquilo que a gente vê no mundo inteiro hoje, tá? Trump canta vitória, mas no dia seguinte ao cessar-fogo permanece obscuro lá em Gaza. Com exceção de breves referências, o presidente americano não falou sobre o que seria necessário para reconstruir Gaza ou o futuro do povo palestino, né? De que forma aqueles destroços em que Israel transformou aquele enclave palestino, de que forma isso vai ser reconstruído? Porque é uma terra completamente arrasada por essa guerra insana. E eu preciso lembrar aqui que as guerras normalmente dão muito lucro nesse momento da reconstrução, porque a parte vencedora impõe ao vencido uma série de condições para que o dinheiro que financia a reconstrução chegue efetivamente, entendeu? E depois, de que maneira esse país fica vinculado a quem financia o projeto de reconstrução. Na Segunda Guerra Mundial, isso foi absolutamente prolífico, porque os Estados Unidos consolidaram a sua posição de hegemonia econômica do mundo, né, levando produtos da indústria americana para a Europa arrasada. Esses bens de consumo, máquinas de lavar, eletrodomésticos, bens do conforto contemporâneo, né, e o dinheiro para a reconstrução dos prédios que foram arrasados pelos bombardeios, tudo isso custou muito caro. Dinheiro americano que foi para a Europa e depois voltou com juros muito altos, né, fazendo com que isso gerasse um empobrecimento das populações supostamente beneficiárias dos esforços de reconstrução. E agora, o que será que os Estados Unidos e esse comitê criado pelo Trump vão querer da população palestina que vive em Gaza, totalmente arrasada, como contrapartida para iniciar o processo de reconstrução dos escombros em que Israel transformou aquele território, né? Falou-se lá para trás na construção de um resort, enfim, uma Palestina que seria, na verdade, uma riviera, uma estação de veraneio, né, para os povos da Europa e do Oriente Médio, mas essa é uma solução que a gente sabe que só na cabeça mesmo do Trump. Isso sequer foi repetido ao longo do dia de ontem, né? Então vamos lá para a análise do Estadão para a gente ver como é que é essa história desse ceticismo, né? Trump cantando vitória, mas um obscuro dia seguinte lá em Gaza. Como é que vai ser daqui para frente? A matéria do Estadão diz o seguinte: o presidente Trump pousou em Israel na manhã dessa segunda-feira, 13 minutos após o primeiro dos 20 reféns ter sido libertado pelo Hamas. Passou o dia recebendo aplausos de um país que lhe atribui, mais do que ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o mérito pelas alegres reuniões familiares e pelo cessar-fogo após 2 anos de guerra. Trump aproveitou o momento para dizer à Knesset, que é o parlamento de Israel, que este não é o fim de uma guerra, mas o fim de uma era de terror e morte, usando uma frase que outros presidentes já utilizaram e muitas vezes decepcionaram. Ele acrescentou: este é o amanhecer histórico de um novo Oriente Médio. Pretensão, né, e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, né, Trump? Raramente um presidente americano, especialmente um tão polêmico em seu país como Trump, foi recebido com tanta adoração no exterior. Na Praça dos Reféns, dezenas de milhares gritavam Trump, 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 e no parlamento alguns membros usavam bonés vermelhos com a inscrição do MAGA. Netanyahu, cujo nome foi vaiado na mesma praça na noite de sábado, declarou que o presidente era o maior amigo de Israel, que Israel já teve na Casa Branca. Houve mais conversas sobre indicá-lo para o Prêmio Nobel da Paz e o Prêmio Israel. E o próprio Trump surpreendeu os legisladores israelenses quando fez 2 vezes uma oferta ao Irã, um país que Israel e os Estados Unidos bombardearam há apenas 4 meses, para entrar em negociações que poderiam acabar com décadas de inimizade e isolamento. Disse aqui o Trump: olha, sabe o que seria ótimo se pudéssemos fazer um acordo de paz com eles? Vocês ficariam felizes com isso? Perguntou. Eu acho que eles estão cansados, mas a oferta não provocou uma resposta muito entusiasmada, não. Então, esse aqui é o clima que cerca a continuidade, né, desses... o dia seguinte, o day after aqui desse dia inesquecível que foi o de ontem, com tanta comoção, com tanta emoção genuína no ar, pela volta dos reféns do Hamas para casa em Israel, nós vimos cenas realmente cativantes, né? E também com a volta dos prisioneiros
israelenses feitos na faixa de Gaza. Gente que muitas vezes não cometeu nenhum crime e foi capturado de maneira arbitrária por soldados que não respeitaram em momento nenhum direitos humanos, direitos civis, nada disso. Foram encarcerando gente ao seu bel prazer na faixa de Gaza. Ontem, esses prisioneiros foram devolvidos para o convívio com as famílias deles. Então, foi um dia realmente emocionante. Mas e como será o dia de hoje? Como será o dia de hoje? É a pergunta que está no ar. Olha, primeiro eu quero saber, Alex, a Amanda está ok? Tá, então a Amanda está ok. Então vamos falar sobre essa história que está acontecendo lá em Santa Catarina. Gente, uma treta lá em Santa Catarina envolvendo emendas PIX mandadas por 2 deputados federais, Júlia Zanatta e Zé Trovão, para uma prefeitura do interior de Santa Catarina, igualmente governada pelo PL. Amanda, bom dia. Bom dia para você, tudo bem? Bom dia, querido. Bom dia, comunidade CL que desperta cedinho aqui com a gente. Que bom ter você aqui de manhã bem cedinho, assim. Ela acorda cedo e está sempre disponível aqui para a gente. E é muito bom quando ela participa. Conta para nós o que é isso. O que está acontecendo aí no interior de Santa Catarina envolvendo Zé Trovão e Júlia Zanatta? Então, acho que a palavra é treta mesmo, né? Quando essa treta começou a correr aqui pelos bastidores, e nem foi pelos bastidores, porque foi uma treta pública envolvendo os deputados federais Júlia Zanatta e Zé Trovão com o atual prefeito de Laguna, Preto Cripa, que também é um prefeito do PL, ou seja, são correligionários ali dentro do mesmo partido. A gente ainda não tinha essa história das emendas que eu comecei a trazer nas últimas semanas por conta desse espaço agora na mídia nacional no ICL. Então, o ICL está fazendo um serviço para as comunidades também de Santa Catarina, dessas cidades pequenas, que não tinham o menor controle social sobre os repasses feitos por esses deputados às suas prefeituras. São repasses, Panuzzi, que estão sendo alvos aí de investigações dos órgãos de controle, porque a empresa que está fazendo serviços de pavimentação, ela está superfaturando alguns valores, é uma suspeita, né? Obviamente a empresa nega, ela diz que está fazendo tudo dentro da lei, e está aí descumprindo alguns termos do contrato e termos legais também para fazer esse tipo de trabalho de pavimentação e obras de infraestrutura no estado, inclusive as normas que devem reger todas as obras públicas com repasses financeiros da União. E a gente não sabia, então, quando essa treta entre o prefeito e os deputados começou, que existia um problema nesse contrato, mas o fato é que desde a campanha, ele foi eleito agora para o primeiro mandato, o Preto Cripa, desde a campanha ele já vinha trazendo um olhar crítico para as obras dessa empresa, da qualidade. Ele dizia que quando ele assumisse a prefeitura, caso ganhasse, ele ia para cima da empresa no sentido de cobrar que as obras fossem executadas de forma correta, como o contrato exige. Ele falava sobre isso. E ele também falava, né, trazia algumas questões sobre a amizade do Zé Trovão com um dos proprietários dessa mineradora, que é uma amizade aparentemente pública, que o Zé Trovão nunca tentou esconder, né, que ele tem um vínculo aí de amizade com esse empreiteiro, com o dono da empreiteira. Então, a partir do momento... Desculpa, Amanda, te interromper, mas ele é amigo do dono dessa empreiteira e mandou dinheiro por emenda PIX para obras tocadas por essa empreiteira, é isso? Uma mão lavando a outra, é isso? A história que se disseminou publicamente na época da campanha e que depois teve algumas repercussões também por conta dessa treta pública entre o prefeito e os 2 deputados... é de que o Zé Trovão dizia que era amigo do dono da empresa, ou seja, ele atestava a qualidade da empresa com base no vínculo de amizade que ele tinha, né? E o prefeito, ele começa a criticar em algumas entrevistas nas rádios locais o fato de Zé Trovão e Júlia Zanatta não mandarem recursos para a cidade, né? Deles se rogarem representantes daquela região, né? O Zé Trovão é da região norte, mas a Júlia Zanatta é do sul, onde está essa cidade de Laguna. E, na verdade, na prática, eles não tinham nenhum encaminhamento mais efetivo para o bem-estar ali da comunidade. E essas críticas, elas atingiram a deputada e o deputado, que começaram a provocar o prefeito e a expor o prefeito, porque o prefeito, ele nomeou algumas pessoas técnicas
para o seu corpo de funcionários comissionados, que são pessoas reconhecidamente do campo progressista. Então, eles começaram a atacar o prefeito, em tese, porque o prefeito nomeou profissionais ali, que são profissionais reconhecidos pelo seu trabalho técnico, mas que não são da direita, que não são extremistas. E a treta começou por isso. Mas o que a gente sabe hoje, por conta da abertura aí desse orçamento secreto, que eu comecei a trazer nesses textos publicados recentemente pelo ICL, é que existe um plano de fundo muito maior, né? Que existem suspeitas de corrupção, suspeitas de fraude, então não é uma mera desavença ali de não querer que funcionário X ou Y seja nomeado. É realmente querer resguardar uma parte do cofre e talvez querer ter um prefeito omisso, que não tenha um olhar mais atento para os contratos públicos, como esse prefeito do PL tem demonstrado, né, se preocupar um pouco mais com a execução dessas obras do que o prefeito anterior, que era do PSL, depois foi para o MDB, que é uma história também meio estranha. Coisas que acontecem aqui no interior de Santa Catarina e eu acho que do Brasil também. Bom, então, gente, olha, só para mostrar para vocês, esse trabalho que a Amanda está fazendo é um trabalho muito importante, porque ele coloca publicamente as distorções nesse sistema de distribuição de dinheiro, que é uma apropriação de dinheiro do orçamento para repassar para um grupo de amigos. É exatamente disso que trata, né, Amanda? E isso acontece não é só lá em Laguna, Santa Catarina, não, cidade governada pelo PL, com dinheiro trazido por deputados do PL. Isso acontece no Brasil inteiro, né, Amanda? Onde, como dizia o ministro Euri Zavascki, toda vez que a gente pegar um convênio como esse e puxar, o ministro Euri Zavascki falava, você encontra uma pena e puxa, sai uma galinha, né? É o típico caso do mau uso de dinheiro público, né? Exatamente, e eu vi que tem uma chamada, eu ainda não entrei na matéria, mas como é do nosso amigo Lula Costa Pinto, eu tenho certeza que é uma bela reflexão, ele está falando sobre isso também, sobre como essas emendas PIX, elas agravam o acirramento da nossa democracia, porque esses parlamentares bolsonaristas, eles são de oposição, eles não estão executando o orçamento público, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que eles têm acesso a essas emendas, eles se empoderam nas comunidades, eles praticamente fazem conluios mesmo com prefeituras municipais, com outros órgãos que podem receber essas emendas, como por exemplo, é o caso de organizações sociais que dirigem hospitais, que dirigem unidades de saúde. Então, tem muita coisa grave para a gente tentar decifrar aí no que eu estou chamando de caixa preta das emendas, que graças ao ministro Flávio Dino, hoje a gente tem um pouco mais de transparência, mas ainda tem muita coisa nebulosa também. Muito bom, Amanda. Olha, super obrigado mais uma vez por você acordar tão cedo aqui para atender a gente, tá? Sou muito grato a você. E eu tenho certeza que nossa audiência também. Um beijo para você, bom dia para nós. Beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amanda super atenta lá de Santa Catarina, desvendando, né, os caminhos percorridos pelo dinheiro. E eu quero lembrar aqui que no próximo dia 23, o Supremo Tribunal Federal vai fazer uma audiência pública para disciplinar essa história das emendas que saem por qualquer motivo ou por motivo nenhum do cofre da União, ou seja, do bolso do contribuinte, para irrigar obras suspeitas como essas que um prefeito do PL, está denunciando lá em Santa Catarina, obra tocada por dinheiro de 2 deputados, um deles amigo do dono da construtora. Aí você vê como é que o circuito se fecha, né? Como é que o circuito se fecha. E sobre a coluna do Lula que a Amanda se referiu aqui no site do ICL, é isso aqui, vou ler um trechinho para você e depois você lê o restante se quiser complementar a sua informação. O que o Lula está dizendo? Que as emendas PIX estão pondo em xeque a democracia representativa brasileira. Por quê? Porque o Estado, pelo Poder Executivo, perdeu o controle do orçamento. Vamos ver o que o Lula está escrevendo aqui? Em 2020, primeiro ano em que foram utilizadas, depois de terem sido criadas por emenda constitucional promulgada em 2019, as tais emendas PIX responderam por 830 milhões de reais dos gastos da União. No ano passado, a soma chegou a 7 bilhões 980 milhões de reais, ou seja, quase 10 vezes mais. E agora, em 2025, vão ultrapassar 8 bilhões e meio de reais. Emendas são ordens de gastos inscritas no Orçamento Geral da União por deputados ou senadores individualmente. Elas têm caráter impositivo, ou seja, o governo precisa pagar, não tem como não pagar, né? E que são irrastreáveis pelos órgãos de fiscalização como o TCU e a CGU.
Ao criá-las, os congressistas determinaram que elas podem ser enviadas direto para o caixa dos estados ou dos municípios, sem necessidade de projeto específico nem de dotação clara. Cada um dos parlamentares com mandato pôde inscrever 25 milhões, cada deputado, cada senador, tá? Do orçamento de 2026 para despesas individuais. No total, 14 bilhões 850 milhões de reais só para isso. Como se vê, há uma margem imensa, diz aqui o Lula, para despesas crescerem na exata proporção em que também crescem os desvios e o sumiço dos recursos dessas emendas. É exatamente esse caso que a Amanda está perseguindo lá em Santa Catarina, tá? É exatamente esse caso, né? Deputado que é amigo do dono da empreiteira, que faz obra do município que é de um correligionário e muitas vezes a relação é tão espúria que o próprio prefeito entra em atrito com o deputado por achar que está demais o trânsito de dinheiro para cá, dinheiro para lá, obra para cá, obra para lá, tá bom? É isso aí. Continuando aqui os assuntos sobre a relação governo-congresso, olha, o Centrão começa a pagar a conta salgada da sua indisciplina, porque o Centrão tem vários partidos que fazem parte da base do governo e ainda assim sabota de maneira aberta o governo Lula, né? E agora começam as demissões estão começando a acontecer. E não são poucas demissões, tá? O Diário Oficial cantou ontem e hoje, né? E ao menos 378 cargos, como você pode ver nessa reportagem do UOL, ao menos 378 cargos que o Centrão tinha, mesmo votando contra o governo, estão na alça de mira da ministra Gleisi Hoffmann, tá? O que nos diz a matéria do UOL? Cerca de 380 afiliados a partidos do Centrão, com ministérios da Esplanada, atuavam no governo Lula antes da série de exonerações publicadas já desde sexta-feira, dia 10, no Diário Oficial da União. O governo resolveu exonerar os indicados depois que essas siglas votaram por deixar caducar a medida provisória do aumento de impostos para bets e investimentos na semana passada. O cruzamento de dados feito pelo UOL mostra que em alguns ministérios estão cargos comissionados ocupados por filiados e partidos que têm pastas, mas votam contra o governo. O levantamento inclui apenas cargos ocupados por pessoas registradas nos partidos. Indicações de funcionários sem filiação partidária não são contabilizadas, portanto, o número deve ser bem maior, né? Embora possam ter também origem política. E aqui um diagrama do espaço político que esses partidos ocupam e do número de apaniguados, né? Que é essa gente que é nomeada para cargos de segundo, terceiro e outros escalões inferiores. União Brasil, olha, 119 cargos, divididos entre 26 ministérios. Além da integração regional, que é o ministério indicado pelo Davi Alcolumbre, do União do Amapá, estão no topo dos cargos. A presidência, a AGU, Advocacia Geral da União, os ministérios dos transportes e dos povos indígenas, com divisões da FUNAI. Na integração regional são 18 cargos, na presidência da República são 10, na AGU são 9, nos transportes 6 e nos povos indígenas mais 6. O MDB tem 112 cargos, divididos assim, olha, 15 nos transportes, 11 na saúde, gestão e inovação 8, Minas e Energia 7 e na presidência 6. O PSD do Kassab, né, o Kassab que jurou lealdade eterna aí ao governador Tarcísio e joga nas 11 posições de poder. Onde tem poder está lá o partido Kassab, com 63 cargos, pelo menos, na estrutura central do governo federal. 17 no Ministério da Agricultura, 17 no Ministério da Pesca, 5 no Ministério da Saúde, 5 no da Integração, 4 no dos povos indígenas. O PP do Ciro Nogueira, tem 48 cargos, 7 comissionados no Ministério dos Esportes, na AGU são 6, 5 na saúde, integração 5, gestão e inovação 4. No Republicano são 36 cargos desse partido, partido do Edir Macedo. O partido tem mais filiado em cargos comissionados no Ministério da Integração do que no Ministério de Portos e Aeroportos, ocupado por Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco. Quais são esses cargos? Onde é que eles ficam? 5 no Ministério da Integração, 4 no dos povos indígenas, 4 no dos transportes, 3 em portos e aeroportos e 3 na agricultura. Então, vocês veem por aí a infestação da máquina pública, né, por gente provavelmente muito pouco qualificada,
que está lá para atender aos caciques políticos, tá? E essa semana, o Lula ainda deve definir, assim que voltar da sua viagem à Europa, o que vai ser feito da vaga aberta com o anúncio da saída precoce do ministro Barroso lá no Supremo, né? O advogado-geral da União, Jorge Messias, está correndo na frente, tem tudo para ser indicado e o presidente Lula pretende evitar que se forme um ambiente de pressão. Por quê? Porque o presidente Lula está devendo em matéria de nomeação, por exemplo, de mulheres, né? E também de negros. Ele tem feito nomeações que não seguem aquilo que espera a base do petismo que o apoia, né? Vamos ler aqui a matéria do Globo sobre esses compromissos do presidente. Lula quer definir nessa semana a sucessão de Barroso, alternativas para fechar contas de 2026 e o futuro de Boulos, que está mais ministeriável do que nunca, né? Como vocês veem, é muita coisa para ele resolver na volta dessa viagem de Roma. O presidente quer indicar logo o nome que vai ocupar uma vaga no Supremo. Messias é favorito, enquanto retalia infiéis no Congresso, o governo tenta costurar um orçamento menos engessado. A solução para isso pode estar nas mãos do ministro Flávio Dino, hein? A partir do dia 23, quando ele reúne todos os lados no Supremo Tribunal Federal para tentar restabelecer um mínimo de controle pela União sobre o orçamento da República, né? A matéria diz o seguinte, matéria do G1. O presidente Lula desembarca em Brasília nesta terça-feira após viajar para Roma com 3 assuntos na mesa. O nome que vai enviar como substituto do ministro Luiz Roberto Barroso, alternativas para substituir o dinheiro que foi perdido com a caducidade da medida provisória 1303 e o futuro do deputado Guilherme Boulos, do PSOL, que vem sendo cotado para assumir o ministério no Palácio do Planalto. Deve se reunir com ministros e líderes durante a semana para definir essas 3 pautas. Nesta segunda-feira, 13, o presidente concedeu uma entrevista em Roma, onde participou da Semana Mundial da Alimentação, liderada por um organismo multilateral da ONU, e também se encontrou pela primeira vez com o Papa Leão, como você está vendo aí nessas fotos do Stuckert que estão no site do G1. Na conversa com jornalistas, o presidente foi questionado sobre quem indicará na vaga aberta com a aposentadoria de Barroso. Lula disse que vai conversar com muita gente, como é do seu feitio, antes de fazer o anúncio, e definiu o seguinte: eu quero uma pessoa, não sei se homem ou se mulher, não sei se preto ou branco, eu quero uma pessoa que seja, antes de tudo, uma pessoa gabaritada para ser ministro da Suprema Corte. Eu não quero um amigo, eu quero um ministro da Suprema Corte que terá como função específica cumprir a Constituição brasileira. É isso que eu quero, declarou o presidente da República. Há uma semana ele afirmou publicamente que iria se reunir com o governo para discutir como é que vai recompor a redução de 20 bilhões de reais imposta, né, pela perda da medida provisória 1303. O governo contava com o aumento da arrecadação por meio dessa medida provisória para obter um superávit de 34 bilhões, só que a Câmara dos Deputados colocou água na fervura. Em entrevista na quarta-feira à Rádio Piatã FM da Bahia, o presidente lamentou a decisão do governo Lula e afirmou que vai discutir alternativas como, por exemplo, proposta para aumentar a tributação das fintechs, das empresas que usam tecnologia para oferecer serviços financeiros. E é um absurdo mesmo, né? Que as fintechs, que hoje são bancos completos, né? A gente vê, por exemplo, o Nubank é maior do que muito banco comercial, é uma fintech, paga só 12% de imposto de renda, poderia estar pagando 18% aí para ajudar a financiar, né, a concessão que o governo acabou de fazer para quem ganha até R$5.000, que vai parar de pagar imposto de renda. Sobre o perfil que o presidente pretende indicar para substituir Barroso, né, começam as pressões já. A Folha de São Paulo, por exemplo, está lembrando que ele só escolheu uma única mulher em 10 indicações, que foi a presidente do Superior Tribunal Militar, né? As entidades, segundo a Folha, cobram a indicação de uma ministra, sobretudo negra, e apenas 3 mulheres ocuparam uma vaga na Corte, no Supremo Tribunal Federal, ao longo de toda a história da República Brasileira, hein? A reportagem da Folha diz o seguinte: o anúncio de aposentadoria antecipada de Luiz Roberto Barroso renovou a pressão de entidades pela nomeação de uma mulher ao Supremo, além da cobrança para que o presidente Lula considere a diversidade racial na escolha do sucessor do ministro. Órgão de cúpula do Judiciário brasileiro, o tribunal conta atualmente com apenas uma ministra na composição, a ministra Carmen Lúcia.
Só outras 2 mulheres integraram a corte nesses 134 anos de história. Rosa Weber e Ellen Grace, que foi a pioneira. As 3 são brancas, né? Lula já teve a oportunidade de nomear 10 ministros ao longo de 3 mandatos. Entre eles, nomeou apenas uma mulher, Carmen Lúcia. Ele agora fará sua 11ª indicação e a expectativa é de que seja de novo um homem. Como mostrou a Folha, os principais cotados para a vaga de Barroso são o ministro do TCU, Bruno Dantas, que corre por fora, o advogado-geral da União, Jorge Messias, que é o favorito, e o senador Rodrigo Pacheco, do PSD, que entra com a bênção de Davi Alcolumbre, né? E precisa ver exatamente como é que serão essas conversas, porque elas podem ser definidoras dessa vaga aqui. Abre aspas aqui, Luciana Zaflon, diretora executiva da plataforma Justa, diz o seguinte: temos a notícia de saída de um ministro do Supremo. É absolutamente naturalizado que, na sequência, apareçam listas compostas exclusivamente por homens. É fundamental parar de naturalizar. Ao lado das entidades Temes e Fórum Justiça, a Justa, essa entidade, assina uma nota na qual defende a indicação de uma mulher para o Supremo e apresenta uma lista com vários nomes. Essa lista está aqui, olha. Edilene Lobo, Mônica de Mello, Sheila de Carvalho, Vera Lúcia Araújo, Daniela Teixeira, Dora Cavalcante e Maria Elizabeth Rocha. São apenas alguns dos nomes, mas aqui tem Carol Pronder, tem uma série de outros nomes aí, de mulheres muito bem qualificadas que poderiam estar sendo cogitadas, mas parece, ao que tudo indica, que não será desta vez ainda que Lula vai contemplar, né, as ambições muito justas das mulheres, que estão sim subrepresentadas nas nomeações que ele tem feito. Olha, quero falar um pouquinho com vocês sobre o assunto, não está em nenhuma das manchetes aqui não, mas eu preciso lembrar sobre um projeto que está em discussão agora, que está em processo de audiência pública, recebendo propostas, que é a história da carteira de motorista inventada pelo ministro dos Transportes, a carteira de motorista sem autoescola. E eu queria deixar aqui uma provocação para vocês. Por quê? A ideia do governo, e eu acho essa ideia uma ideia extremamente infeliz, é a de baratear a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Baratear a Carteira Nacional de Habilitação não é uma ideia ruim, é uma ideia bastante democrática, inclusive. Mas pela via da extinção dos cursos de motorista, é algo que eu fico aqui pensando se tem uma justificativa fática a sustentar. Por quê? O Brasil, gente, é o 3º país em dados absolutos de mortes no trânsito. São quase 40 mil pessoas, são cerca de 35 mil pessoas por ano, uma verdadeira epidemia de mortes no trânsito. Nós estamos falando de mortes primárias, sem falar de mortes secundárias, que vão acontecer depois ao longo do tempo, tá? Então nós somos o 3º pior país em número absoluto de acidentes e de mortes por ano e o 7º em mortes por 100 mil habitantes. Sabe quanta gente morre a cada 10 anos? Morre o equivalente a uma cidade de Itapevi, aqui na Grande São Paulo. É muita gente perdendo a vida por conta, principalmente, da imperícia, da imprudência e da formação deficiente dos motoristas brasileiros. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sou piloto de avião, fiz o meu curso, tirei o brevet há muitos anos, e o curso é muito rigoroso. E é caro pra caramba, porque você precisa voar pelo menos 45 horas para se tornar piloto. Normalmente, quem faz o curso numa terminal, numa cidade grande como São Paulo, usa muito mais horas do que isso, 60 horas. Nem sei quanto custa a hora hoje, mas deve custar R$ 1.500 a hora. Então, é muito caro. Agora, o fato de ser caro o treinamento de um piloto não justifica o fato de parar de exigir o curso de formação técnica, de formação prática dos pilotos, porque vai ser um desastre, né? Atacar o problema da má qualidade, da violência do trânsito brasileiro, abolindo-se a instância de formação dos motoristas, que por si só já é bastante deficiente, não vai resolver o problema e muito menos vai transformar o trânsito do Brasil em algo palatável, pelo menos, né? Em alguns lugares do país, por exemplo, Teresina, capital do Piauí. Teresina é uma cidade desprovida de sistema de transportes públicos, né? O que faz com que a população de lá tenha se virado com os meios de que dispõe para se deslocar de casa para o trabalho, do trabalho para casa. E o meio escolhido é a motocicleta de baixa cilindragem.
Mas a falta de habilitação dos motoristas, dos motociclistas e o desconhecimento da legislação acabam transformando a cidade de Teresina na campeã nacional de mortalidade no trânsito. Isso apesar de todos os esforços do governo do estado lá nos últimos anos para tentar conter essa epidemia de mortes. Mas os motociclistas não usam capacete, não sabem transitar na via, não respeitam preferenciais nem a sinalização e o que acontece é um caos completo no trânsito. E aí fica a minha pergunta aqui. Será que a ideia de abolir a autoescola, ao invés de melhorar a formação dos motoristas, de alguma forma pode contribuir para dar mais segurança às pessoas que trafegam pela rua e não apenas dos motoristas? Eu estou falando aqui dos pedestres e dos motoristas de outros veículos sujeitos, né, ao abalroamento e aos acidentes provocados por gente muito mal qualificada. Pode observar aí, é tão ruim a formação, e aqui eu não estou eximindo as autoescolas nem fazendo lobby para que elas continuem, mas a qualificação dos motoristas, a formação, deveria ser esse o objeto de preocupação com o governo. Porque nós não estamos tratando aqui de um assunto afeto só à economia popular. Nós estamos falando de algo que custa muitas vidas, como eu repito, 35 mil pessoas por ano. Uma cidade de Itapevi, aqui na Grande São Paulo, desaparece a cada 10 anos por conta de acidentes do trânsito, que é um dos mais violentos do mundo, tá bom? E o assunto está em consulta pública agora. Se você puder dar a sua opinião, no Ministério dos Transportes, eu acho, francamente, uma ideia de jerico, essa aí, tá bom? Bom, vamos dar sequência aqui ao noticiário. Eu já estou quase no fim aqui. Bolsonaro, os advogados dele tentaram fazer com que as cautelares aplicadas a ele por coação no curso de processo fossem retiradas, o que poderia fazer com que ele, nessa fase intermediária, até a publicação do acórdão e até que ele tenha direito a algum tipo de recurso, por exemplo, embargo de declaração, os advogados queriam que ele fosse liberado de usar a tornozeleira, uma vez que o processo já acabou e ele agora não é capaz de interferir em mais nada, né? E temos hoje aqui no UOL uma informação sobre isso. Advogados divergem sobre decisão de Moraes que mantém Bolsonaro preso. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, negou o pedido da defesa de Jair Bolsonaro para revogar a prisão domiciliar do ex-presidente. Advogados e juristas consultados pelo UOL divergiram sobre a legalidade dessa decisão. Como Bolsonaro responde por diferentes processos no Supremo, o entendimento não é consensual. Especialistas indicam que Moraes pode manter a prisão domiciliar, já que apresentou argumentos pela manutenção das medidas cautelares. Quem diverge aponta que, com a ausência do ex-presidente na denúncia apresentada pela PGR, essa denúncia diz respeito ao processo por coação no curso de processo, né, que implica Bolsonaro e o filho dele, Eduardo Bolsonaro, e o pastor Silas Malafaia, mas não implicou diretamente Bolsonaro. Bolsonaro ao menos não foi denunciado. Então ele não faz parte do escopo desse processo, não está no polo chamado polo passivo do processo. E os advogados dizem que por isso não há razão para mantê-lo encarcerado na sua casa, né? Prossegue aqui a matéria do UOL. A defesa se apoiou na ausência de Bolsonaro na denúncia de obstrução à justiça. A PGR denunciou em setembro o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o empresário Paulo Figueiredo, como eu falei, por tentativa de interferência no julgamento da trama golpista. Os advogados do ex-presidente apontam que as medidas cautelares foram determinadas nessa ação e com Bolsonaro fora não há motivo para a manutenção. Agora, antes de encerrar, quero mostrar para vocês o circo que está à direita brasileira, Eduardo Bolsonaro descendo o porrete em quem? Ciro Nogueira. Então vou pedir para o meu querido Alex Amorim colocar na tela o meu PowerPoint, tá aí, olha. Um comunicado aqui, olha. Primeiro, Ciro Nogueira declarou o seguinte, olha, diz que a atuação de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos causou um prejuízo gigantesco para a causa que ele representa nas eleições de 2026. O senador afirmou que o pleito estava completamente resolvido, mas as ações do filho de Bolsonaro acabaram fazendo com que Lula se aproveitasse de forma ostensiva para renovar a sua popularidade. E aí o Eduardo Bolsonaro escreve essa tuitada aqui, ó. Prezado Ciro Nogueira, o prejuízo foi gigantesco para o seu plano pessoal. Não se pode confundir seu interesse com o do Brasil. Compadeço do seu sentimento, pois também foi um grande prejuízo para mim. A diferença é que estou disposto a sacrificar os meus interesses pessoais pelo Brasil, dando uma catracada aqui no Ciro Nogueira, que quer porque quer ser o vice do Tarcísio. E o Ciro respondeu, tá aí.
na sua tela. Prezado Bolsonaro SP, não tenho dúvida de que houve um enorme desprendimento pessoal da sua parte. Quanto a mim, tenha certeza de que não tive nem terei nenhum prejuízo pessoal. Você sabe a distância entre o que falam de nós e a realidade. Nunca quis ser nada além do que sou, disse o Ciro Nogueira, mais uma vez aqui tentando atribuir a terceiros algo que ele mesmo falou, tá bom? E com isso encerro a edição de hoje, convidando você para assistir, você que ainda não viu, para assistir Vai para a Argentina Carajo, do Eduardo Moreira. Uma oportunidade de desmontar a fake news chamada Javier Milei, apresentado pela direita como um grande gestor da economia argentina, mas que na realidade não passa de uma pessoa que está destruindo o seu país. Não deixe de assistir, o replay está liberado e você pode saber por onde começar a assisti-lo aqui no despertaicl.com.br, tá bom? Gente, bom dia para vocês, obrigado pela audiência. Vem aí o N1, eu volto amanhã às 7 da manhã. Tchau, obrigado. Sucesso estrondoso. Milhares de pessoas assistiram o nosso documentário Vai pra Argentina e entenderam por que Javier é hoje a maior fake news do planeta. Se você não assistiu o lançamento, uma boa notícia para você. A gente liberou por mais alguns dias o replay do filme. Então, se você quiser assistir a uma sessão gratuita desse filme, você tem poucos dias. Juntar sua família, seus amigos e assistir. Sugestão minha? Assiste. Você vai ver um mito cair diante dos seus olhos. Bom filme.